esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, daquele que tudo pode, descansará. Nós vemos o mundo, o mundo em caos, o Brasil em caos, a nossa cidade, a maioria das pessoas estão em caos. Só que nós estamos seguros à sombra do Onipotente. E esse cenário que nós estamos vivendo, confesso que Deus me levou a algumas passagens bíblicas, trouxe à minha memória algumas passagens bíblicas, para que você e eu possamos descansar no Senhor, porque Deus protege cada um dos seus, sem exceção. Basta você ter a marca da promessa, basta você ter o sangue do Cordeiro. Amém? Êxodo capítulo 12, aqui fala sobre a instituição, o começo da Páscoa. O que representou a Páscoa na vida do povo de Israel? Assim diz o Senhor: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Farei a conta para cada cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, sem defeito, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as obreiras e nas vergas, nos umbrais da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as pressuras. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu, pela terra do Egito, esta noite inferirei todo o primogênito do Egito, da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Sendo eu sangue, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverás entre vós praga de mortandade, porque eu ferirei a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Amém? Glória a Deus. Amados, o povo do Egito, o Egito, que aprisionou o povo de Israel, que estava fazendo por escravo, estava passando por um momento muito difícil. O povo do Egito, porque o faraó estava com o coração endurecido, e Deus mandou a última praga, que foi a morte de todo o primogênito. E todos que não tivessem o sangue passado nos umbrais das portas, o espírito de morte que iria passar pela terra do Egito
iria entrar em todas as casas, todas sem exceção, ia matar todo o primogênito. Era uma praga. Alguns poderiam dizer naquela época que era um vírus. É um vírus. Era um vírus. Estava passando pela terra, né? Será que é diferente hoje? Tem um vírus, né, que está passando pela terra. A pergunta que eu faço é: a sua casa, a nossa casa, tem o sangue do Cordeiro? Tem o sangue do Cordeiro? Então eu quero dizer para os amados irmãos, com os olhos da fé e com a fé que nós temos em Cristo Jesus, nós, em nome de Jesus, com o sangue do Cordeiro, com a fé que nós temos na palavra, esse vírus não vai pegar a amada igreja do Senhor, em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 29. João viu Jesus vindo em direção a ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pastor Mauro leu em Ageu, capítulo 2, falando que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Para a primeira glória da primeira casa, teve que sacrificar 100.000 ovelhas e 22.000 bois. Eu quero dizer para vocês que a glória da segunda casa foi necessário sacrificar apenas um cordeiro. Apenas um cordeiro. E esse cordeiro, até hoje, o sangue dele é fresco, para a gente poder pegar, ser lavado por ele, colocar a nossa casa, toda a nossa casa, com esse sangue. E eu tenho certeza, pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, que nenhuma peste, que nenhuma seta, que nenhuma mortandade alcançará os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço.